Muito bem, então agora estamos gravando. Então hoje, como vocês podem ter visto ali já no AVA, vamos tratar um pouco aí da questão da normatização, não é? Falar de alguns parâmetros que são utilizados na normatização aí da qualidade da energia elétrica. Depois da aula terminar o processamento ali, ela vai ser adicionada no AVA, né? Para que quem não pôde estar aqui presente ou depois quiser acompanhar ela. Na aula de hoje não vai ser necessário fazer aquele mapa mental, como tem sido cobrado ali nas aulas anteriores e na última atividade. Na próxima aula, que vai ser no dia 8, nós teremos será postada a nossa última atividade para complementar a nota. E daí a data de entrega, né, até o dia 22 de novembro agora, né, que é quando se encerra a semana de provas, que começa ali no dia 16. Como nós fizemos no primeiro bimestre, né, aqui na qualidade da energia elétrica, a nota bimestral, né, vai ser a soma das atividades que foram colocadas ali no AVA durante este bimestre, ok? Lembrando que se vocês tiverem qualquer problema para enviar as atividades antes de fechar lá o AVA, instabilidade, qualquer coisa assim, mandem mensagem, porque no dia da prova, né, que seria no dia 22, eu vou estar aqui online para qualquer eventualidade, beleza? Muito bem, então, dando sequência, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a questão da normatização e monitoramento da qualidade da energia elétrica. Pegando aqui na linha da qualidade envolvida lá com a parte de produção ou qualquer indústria de produção, bens de consumo, a energia elétrica, como já mencionamos, ela é um produto, não é? Ela é vendida, não é? Ela é distribuída, e nós, como consumidores, percebemos muitas vezes, não é, que ela pode ter mais ou menos qualidade. E isso fica mais evidente, não é, devido aí às cargas, não é, aos dispositivos eletroeletrônicos que nós temos utilizados, cada vez mais sofisticados e cada vez mais sensíveis à energia elétrica, né, à qualidade relacionada à energia elétrica. Numa das primeiras aulas, ou até mesmo algumas aulas desse bimestre, nós citamos que aparelhos mais antigos não tinham tantos problemas com a questão da qualidade da energia elétrica, não é? Porque eram aparelhos mais robustos, eram circuitos eletrônicos um pouco mais simples, com dispositivos ou elementos bem menos sensíveis, não é, digamos assim. E o aumento desses dispositivos mais sofisticados também reflete na questão da qualidade da energia elétrica. Então você precisa normatizar, você precisa criar normas para definir se o que você está recebendo como energia elétrica está dentro de um padrão de qualidade, não é? Então isso surge lá na indústria, né, de produção, em que você muitas vezes verifica a questão das dimensões de um produto, por exemplo, não é? Peças mecânicas, sobretudo. Elas têm que estar dentro ali de certos parâmetros dimensionais, não é, para que elas possam ser utilizadas, não é? Então você tem que monitorar constantemente a saída da produção. Então, muitas vezes, hoje tem máquinas que têm lá sistemas de scanner laser, por exemplo, que conseguem definir se a peça está dentro ou não dos parâmetros, não é? E muitas vezes você também faz os chamados testes de amostragem, ou seja, em determinados pontos da linha de produção, você retira algumas peças e verifica, não é? Com sistemas de medida, paquímetros, enfim, para ver se não precisa fazer nenhum ajuste na linha de produção. Okay? Então, para definir as normas e os procedimentos das medidas associadas à qualidade da energia elétrica, né, então existem alguns órgãos aí pelo mundo, né, inclusive também aqui no Brasil, que trabalham em conjunto, né, tanto os nacionais quanto os internacionais, justamente para trocar experiências e ter uma padronização ou buscar uma padronização da qualidade da energia elétrica a nível mundial, certo? Então, atualmente, não existem padrões internacionais como forma de leis e medidas, não é? Como uma forma de um padrão estabelecido, não é? Que nem as normas
quando você tem os padrões para produção de peças mecânicas, né? Então, estritamente falando, esses padrões para energia elétrica não existem, certo? Mas você trabalha, né? Esses órgãos aqui trabalham justamente nesse intuito, não é? Então, esse esforço, né, entre diversos órgãos para atribuir normas locais, certo? Então, muitas vezes, isso também pode ser interessante se você for fazer uma viagem internacional, por exemplo. E aí você leva algum dispositivo eletrônico, como é que você sabe, primeiro, se você vai conseguir conectá-lo na rede elétrica, e segundo, se o fornecimento da rede elétrica, a frequência, enfim, os parâmetros não vão ser toleráveis para o seu equipamento. Então, isso atribui-se, né, a essa questão das normas locais, não é? Então, dentro desses órgãos, a gente pode citar alguns, dentre eles a Comissão Internacional Eletrotécnica, né, com a sua sigla em inglês como IEC, né? Então, ela gerencia aí sistemas de avaliação para certificar que os equipamentos, sistemas e componentes estejam em conformidade com seus padrões internacionais. Então, ele faz um levantamento ali internacional de distribuição de energia elétrica, redes, padrões, tipos de plugs, não é? E aí ele certifica muitas vezes para alguns países. Então, por exemplo, na comunidade europeia, você tem essa comissão que avalia a questão das redes locais, e aí quando você compra um produto, por exemplo, você pode verificar quais seriam os padrões de funcionamento dele. Você tem a I3E, né, a Standard e a Standard Association. Você também tem aqui só um minutinho, pessoal. Não, beleza. Só estava checando aqui uma conexão. Enfim, então você tem a I3E e a American National Standard Institute. Então essa aqui, a ANSI, né, seria a espécie do Inmetro, não é? Ou melhor, da BNT norte-americana, né, que trabalham justamente nisso, não é? Então é uma entidade que desenvolve normas relacionadas a produtos e serviços dos setores de telecomunicações, tecnologia de informação. Então, lembrando que essa questão da qualidade de energia elétrica, ela é muito mais abrangente e capilarizada aí, não é? Em vários setores. Aí na França, lá, fundada em 1921, né? Você tem a SIGRE, né? Tem a sigla aqui, né? SIGRE. Então, tratar de aspectos técnicos, econômicos, ambientais também, né? Organizacionais e regulamentação relacionada a sistemas elétricos de grande porte. Então, sistemas de distribuição, por exemplo. O Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, né, também está vinculado a essa SIGRE, e é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 71. Então, muitos desses órgãos aí têm escritórios e representações em outros países, justamente para que você possa, né, trabalhar e diversificar, não é? E aqui no Brasil, obviamente, né, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que foi fundada ali em 1940 e trabalha com, né, os outros órgãos. Então a BNT trabalha em conjunto ali junto com a ANEEL para estabelecer quais e definir as especificações para os equipamentos, não é, eletroeletrônicos, incluindo os aspectos do fator de potência, questão de emissões de harmônicas, que a gente já vai falar mais para frente, e coisas do gênero, ok? Bom, então, quando a gente fala desse negócio aí de essa questão da normatização e do monitoramento, a gente tem que associar isso a quantidades físicas que podem ser medidas. No caso aí da questão da energia elétrica, né, você tem lá o valor eficaz, não é? RMS, que você pode aplicar ele para a potência, para a tensão e para a corrente que são fornecidas. Então, de modo geral, o valor RMS, né, o eficaz, como também é chamado, ele é medido como essa raiz quadrada, né, quando você tiver uma grande quantidade de dados que chegam a beirar a continuidade, 1 sobre o período, que multiplica a integral de 0 até esse período que você está considerando, com a grandeza em função do tempo que você quer medir, não é, ao quadrado. Então, se essa grandeza for a corrente, o potencial, elas entram aqui,
ok? Se você quiser fazer uma quantidade de medidas que não sejam tão grande assim, não é? Você puder fazer medidas discretas, o que vai ser? Esse XRMS, né, que é o valor da sua grandeza, vai ser a raiz quadrada da somatória das medidas que você vai tomar ao quadrado, dividido pela quantidade de medidas. Então, só lembrando lá do cálculo, né, que a integral e a somatória equivalem, não é? Só que a integral é quando você tem uma quantidade de elementos muito grandes, que você quer quase beirar a continuidade, certo? E aqui nós temos aqui o processo de distribuição. Então, muitas vezes você tem aqui os centros consumidores, os geradores e as linhas de transmissão. E aí você tem que, não é, selecionar aonde você vai fazer as medidas. Hoje, com os avanços tecnológicos, permite-se instalar sensores de monitoramento em todo este conjunto aqui. Não só na parte consumidora, mas na parte de retransmissão, na parte de indústrias, né, que seriam outros tipos de consumidores, a questão de como é gerado aqui na parte solar e eólica, linhas de transmissão. Então, com os avanços tecnológicos, foram possíveis você espalhar, não é, fazer uma capilarização maior dessa questão do monitoramento da energia elétrica. Daí que você precisa de parâmetros, não é, justamente para que você possa medir e determinar se o produto está dentro ou não. Fator de potência, né, também é uma grandeza aí que deve ser levado em consideração no fornecimento da energia elétrica. Então, potência, né, é dada em watts, que também é energia, né? Na verdade, potência é joules por segundo, que é o watts. E daí também nós temos a chamada potência aparente, não é? Que é dada em volt vezes corrente, não é? Tensão vezes corrente, volt ampere é a potência aparente, ok? Então, são associadas a um dispositivo, equipamento ou instalação, unidade consumidora, independente das formas que as ondas de tensão e corrente apresentem, desde que sejam periódicas, ok? Então, o fator de potência é uma relação entre P e S, potência ativa pela potência aparente. A potência aparente pode ser dada pelo produto, né, do valor eficaz da tensão pela corrente, e já a potência pode ser trabalhada com esta integral aqui, que você tem o produto, né, da tensão pela corrente, isso em função temporal. E aí você tem este parâmetro aqui. Com base nesse parâmetro, não é, e fazendo os devidos monitoramentos, você pode determinar se o que você está fornecendo ou está chegando lá aos consumidores está de acordo ou não, certo? Então, por exemplo, os consumidores como as indústrias, elas são responsáveis, né, por essa questão do fator de potência. Já os consumidores residenciais, eles começam, quer dizer, até o momento eles não são responsáveis, né, por essa questão do fator de potência. Mas tem algumas conversas aí, nada oficial ainda, né, mas questões de órgãos e até a parte técnica conversando que eles querem começar a por uma questão também de qualidade de energia e questões ambientais, onerar um pouco, né, os consumidores por essa questão do fator de potência, ou seja, verificar como isso aqui está sendo efetivamente em relação com esse consumidor residencial e, digamos, se ele não, assim como a indústria, não cumpriu o que deveria, né, por contrato, ele deveria ser penalizado. Claro que são conversas, não é? E isso ainda está em estágios bem iniciais, mas não se tem ainda nada efetivo sobre isso aí, ok? Bom, quando você quer considerar os chamados harmônicos, né, que são aquelas outras frequências que dispositivos eletrônicos mais sofisticados devolvem aí para a rede, né, você tem que trabalhar com esta equação aqui, não é? Em que o cosseno de φ, este φ vai ser o ângulo de defasagem entre as harmônicas. Então, as harmônicas são múltiplos de frequência em relação à frequência fundamental lá, que para nós aqui é o 60 Hz, e a defasagem entre essas outras frequências que vão aparecer, você vai considerar aqui com esse distorção harmônica total, né? Esse termo, né,
DHT ao quadrado. Esse DHT, ele está associado aqui, que é a raiz quadrada da somatória, não é? Da segunda harmônica até aqui está infinito, né? Mas seria a enésima harmônica que aparece, né? E que vai ter influência no circuito, né? Aqui são os números de harmônicas a partir do N igual a 2, e aqui a primeira harmônica, né, para corrente nesse caso, mas também pode ter para tensão, que é lá dos 60 Hz, ok? Então, isso aqui tem parâmetros, não é, que você pode associar e verificar se as harmônicas que você está produzindo jogando para a rede tem maior ou menor influência. No caso dos consumidores como as indústrias, isso aqui precisa ser amortizado, não é, e corrigido antes de voltar para a rede, porque aqui você tem capacidade de você influenciar e até mesmo, digamos assim, distribuir problemas, não é, para os outros consumidores próximos, ok? Então a relação entre o fator de potência e a distorção da corrente absorvida na linha, né, você tem essa relação entre eles, né? E nesse sentido existem então normas internacionais que regulamentam os valores máximos de harmônicas de corrente em um dispositivo ou equipamento para injetar na linha de alimentação. Então muitas vezes, para que o equipamento inclusive seja comercializado fora do país, por exemplo, comunidade europeia, eles exigem certificações que o dispositivo não vai emitir ondas harmônicas ou as intensidades delas vão estar dentro de certos parâmetros conforme a regulamentação deles. Então não adianta nada estar regulamentado aqui, chega lá fora, vai ser barrado, não é? Então às vezes tem casos de que containers de equipamentos, né, são enviados lá, acabam tendo que voltar justamente porque não obedecem estas regulamentações, ok? Então, várias das especificações da qualidade, né, são baseadas em análise estatística. Então, hoje, ou melhor, quando esta preocupação da qualidade começou a se tornar mais preponderante, você tinha sistemas de monitoramento que permitiam você coletar num certo intervalo de tempo finito, que não era muitas vezes muito curto, era um intervalo finito ali, e aí você tinha que fazer análises estatísticas com base em um certo conjunto de dados. Hoje, com os avanços de tecnologias aí, de sensoriamento remoto e a questão de processamentos mais eficientes, o tempo da tomada dos dados fica cada vez mais curto, e aí você aumenta muito mais a questão do conjunto de dados. Claro, daí você começa a ter um pequeno problema na questão do processamento, né? Porque quanto mais dados você tiver, maior vai ser a questão de tempo e capacidade de processamento. Ok? Então, considere, por exemplo, a análise da distorção harmônica total de tensão. Os dados são coletados, né? É feita uma análise espectral, ou seja, você avalia quais são as frequências presentes, não é? E quais têm maior ou menor influência. Então, o resultado deve ser comparado com o limite da norma, que a gente já vai ver um pouquinho mais disso aqui para frente. E são necessárias definições particulares, não é, para o algoritmo. Então, o algoritmo que vai processar isso, ele tem que ser, digamos assim, bem versátil, no sentido de que muitas vezes algumas harmônicas que aparecem estariam, digamos, associadas a um correto funcionamento. E ele poderia interpretar isso como algo que não deveria estar ali, não é, na rede elétrica, certo? Então, você tem essa norma, né, IEC, não é, desse órgão, não é, que também é utilizado aí pela ANEEL, né, que define o comportamento dos aparelhos utilizados na aferição da qualidade da energia elétrica. Então, todas as empresas que hoje vão usar ou prestam serviços aí de aferição da qualidade da energia elétrica se baseiam nesta norma aqui, não é? E aí com algumas adaptações fornecidas aqui pela ANEEL devido, né, às condições locais. Então, por exemplo, aqui ó, então, nesse documento, você tem algumas especificações. Então, o intervalo básico ali para obter os parâmetros de magnitude, né, a serem usados nas análises dos níveis de tensão harmônicas e desequilíbrio deve ser de 200 milissegundos, ou seja, 10 ciclos de 50 Hz ou 12 ciclos de 60 Hz.
Então, esses são os parâmetros aqui, não é, para o tempo de amostragem, certo? Então, os valores básicos são agregados em intervalos consecutivos de 3 segundos, totalizando 15 amostras básicas. Com isso, né, você produz um novo valor representado pela média quadrática dos valores básicos, certo? Então, aqueles parâmetros acabam estando envolvidos aqui nesta coleta de dados, né, potência, corrente, tensão, valores eficazes. E aí, tais valores de curtíssima duração são novamente agregados em intervalos de 10 minutos, novamente, aplicando aí a média quadrática. E aí a curta duração a cada 10 minutos. Ok? E aí, se você expandir ali para ao longo de um dia, serão obtidos 144 amostras, seguindo basicamente esse procedimento aqui. É claro que você tem outros detalhes, né, que só consultando a norma, né, para poder ter os detalhes em específicos, mas 144 amostras ao longo em um dia, né, e ao longo de uma semana são 1.008 valores a serem analisados, certo? E a grandeza, né, estará em conformidade com o estabelecido se 95% ou 99%, né, dependendo aí dos parâmetros, das amostras estiverem abaixo do limite. Então, são definidos lá limites, né, pensando ali na questão da distorção harmônica total, quantidades e frequências, e aí você tem que ter que 95% destas amostras não apresentaram harmônicos ou apresentaram harmônicos abaixo de certos parâmetros, não é conforme as normas. E aí você pode aferir, não, a qualidade da energia estava ok ou não estava ok. No caso aqui dos padrões brasileiros, né, para avaliação da tensão suprida, os objetivos dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, ou também conhecido como PRODIST, módulo 8, é o que afere os padrões que são mensurados aí relacionados à qualidade da energia elétrica. Então, o segundo anel que vai regulamentar essa questão da qualidade da energia elétrica, não é, como normas locais, aqui para o Brasil por enquanto, né, é esse cara aqui. Até esse momento eu andei verificando lá no site, né, não tinha nenhuma atualização, nada novo, não é só este cara aqui, né, o PRODIST módulo 8. Quando sair alguma coisa, né, eles devem avaliar isso daí, né, devem divulgar isso mais amplamente, ok? Então, os procedimentos de qualidade da energia elétrica devem ser observados por quem? Quem seriam as pessoas que têm que avaliar essa questão da qualidade da energia elétrica, né? Consumidores, não é, com instalações conectadas a qualquer classe de tensão e distribuição. Então, aqui você já meio que começa a puxar, não é, o consumidor residencial, né? Não só os comerciais, mas, e os industriais e os agrícolas, mas também os residenciais. Então, hoje, cada vez mais você faz campanhas, não é? A ANEEL tem feito campanhas de conscientização que fazem o quê? Que elas cobram que as pessoas monitorem aí a questão da qualidade da energia elétrica, não é? Então, por exemplo, se tem lâmpadas fluorescentes ou LED que não permanecem acesas, mas ficam piscando em frequências mais altas, depois param e voltam à normalidade. O correto funcionamento de equipamentos aí, como não só geladeiras, máquinas de lavar, mas também televisores, ar-condicionado, notebooks, carregamento de aparelhos celulares, certo? Então, tudo isso eles têm que estar observando nessa questão da qualidade da energia elétrica, não é? Então, hoje você tem aí aplicativos que você pode mandar lá para as distribuidoras de energia, né? Relatórios, avisos de interrupções curtas, apagões, enfim, oscilações, e eles vão trabalhar nesse monitoramento, ok? Produtores de energia, sobretudo, não é? As distribuidoras, como a nossa Copel, os agentes importadores, né, ou exportadores de energia elétrica, as transmissoras detentoras de demais instalações de transmissão, né, chamadas de DIT, e o operador nacional do sistema elétrico. Então, esses aqui são os responsáveis por verificar a questão da qualidade da energia elétrica. Ok? Muito bem. E que aspectos eles têm que avaliar? Então, segundo aquele PRODIST 8, né, ele pede ali a tensão em regime permanente, né, ou seja, se no funcionamento normal a tensão está sendo suprida conforme foi contratada.
questão dos fatores de potência para a parte comercial e industrial, presenças de harmônicos, desequilíbrio de tensões, flutuações, variação de tensão de curta duração e variação de frequência. Lembrando que no Brasil, né, a nossa frequência aí é na faixa dos 60 Hz, admitindo alguma questão aí de tolerância, não é? Então, definições de equipamento da medição, né? Então, olha só, segundo aquela norma do PRODIST 8, né, aqui tem que com algumas mudanças decorrentes, né, da revisão 8, ou PRODIST 8, né, a adoção desta norma aqui, ou eventualmente de normas brasileiras específicas, não é, foi estabelecido que os equipamentos destinados à avaliação da qualidade da energia devem ser capazes de identificar e mensurar a totalidade dos eventos definidos, realizando o processamento de acordo com o prescrito na norma. Então, aqueles agrupamentos de conjunto de dados, com aqueles intervalos de tomadas de dados, isso aqui é o que está dizendo conforme a norma. Ok? O espectro harmônico deve ser considerado para fins de cálculo de distorção total e deve compreender uma faixa de frequências, né, desde componente fundamental até pelo menos a 40ª ordem harmônica. Nas versões anteriores, os limites mínimo era da 25ª harmônica. Então, o que seriam essas ordens de harmônica? Então, a frequência de funcionamento da rede elétrica é de 60 Hz. A segunda harmônica seria 2 vezes essa frequência, então você seria 120 Hz, não é? Depois você tem a terceira harmônica, que seria 3 vezes 60, não é? E daí daria 180 Hz, e assim sucessivamente. Essas harmônicas, elas ocorrem devido a flutuações ou vibrações da tensão e da corrente, que são resultantes de sistemas eletrônicos mais sofisticados, com sistemas semicondutores, indutores, cargas reativas, cargas indutivas, ok? Então, aqui a gente tem algumas imagens dos equipamentos, não é, que são utilizados aí para monitoramento da qualidade da energia elétrica. Geralmente esses caras aqui podem funcionar com alimentação externa ou baterias internas. Eles podem estar conectados a redes de dados via cabeamento, aquele cabo de rede comum, ou via Wi-Fi, ou ainda você pode usar um cabo de transferência por infravermelho ou ainda o próprio Bluetooth. Você coloca isso aqui, geralmente na entrada, no quadro de distribuição. Geralmente você pode monitorar isso aqui com até 4 fios e 3 fases. Então esses caras aqui seriam para monitoramento da corrente, não é? E aqui você tem o monitoramento das tensões. Você faz a setagem dos parâmetros aqui, e esse cara pode ficar monitorando lá horas, dias ou até mesmo semanas, e aí depois você vai pegando esses dados e faz um relatório e faz a verificação, não é? Aí ele faz basicamente as medições de tensão e corrente, daí você tem a questão ali da presença de harmônicos, a presença de fator de potência. Na instituição, na Unifaciar, nós temos este equipamento aqui, né? Equipamento muito semelhante a esse, que é utilizado lá nos laboratórios de eletrotécnica para estudar situações de fatores de potência e qualidade da energia elétrica. Mas o funcionamento deles, né? Eles têm que ser setados conforme esta norma aqui para fazer as medições, ok? Então quais o módulo 8 do PRODIST, né, estabelece aí os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica que devem ser observados, né? Então, unidades consumidoras com instalações conectadas em qualquer classe de tensão e distribuição. Tá, isso aqui a gente já passou mesmo, né? Ok, então os aspectos considerados na qualidade do produto da energia em regime permanente transitório. Esse aqui acabou duplicando, não é? Então, aqui, ó, indicadores do nível de tensão. Então, esses indicadores compreendem os limites adequados, precários e críticos. Então, adequado é aquilo que está dentro dos parâmetros, está funcionando muito bem.
Precários, está funcionando, mas poderia ser melhor. E críticos, ele está com valores que não podem ser mantidos por muito tempo, ou você vai causar danos a equipamentos dos seus consumidores, não é? Então, para os níveis de tensão em regime permanente. Então, você tem a tensão contratada, que é o valor eficaz que deverá ser informado ao consumidor por escrito, né, na questão contratual. Então, quando você, por exemplo, contrata lá faz o contrato lá com a distribuidora, né? Você vai escolher se você vai querer a opção monofásica, bifásica ou trifásica, e aí, conforme isso, você vai ter a tensão que vai ser fornecida, ok? A tensão de atendimento, né? Parece como essa sigla TA, ou tensão de conexão, que é o valor eficaz da tensão no ponto de conexão, podendo ser classificada em adequada, precária ou crítica. Ok? Então, muitas vezes, quando você tem hoje os medidores modernos, aqueles digitais, eles podem estar conectados a redes que conseguem monitorar isso. E aí, muitas vezes, a própria distribuidora de energia vai saber se você vai estar na parte adequada, precária ou crítica, né? Porque como consumidor residencial, é papel deles, né? Informar isso daqui, cuidar disso daqui. Já para indústrias e comércio, não é? A questão da indústria, dos consumidores industriais, agrícolas e comerciais, tem que se preocupar com isso daqui. Tensão de leitura é o que é medido ali, né? A cada 10 minutos, não é? Você vai lá, faz a medição. Tensão de referência é o valor utilizado como referência para comparação dos valores de tensão de leitura. Tensão não padronizada é o valor da tensão nominal expresso em volts ou quilovolts. Tensão nominal e a tensão nominal de operação. Então, esses são alguns parâmetros, não é? E como eles são classificados aí conforme as normas. Ok? Então, olha só. Pontos de conexão, né, de tensão nominal igual ou superior a 230 kV, ela é considerada adequada se o TL, né, que é a tensão da leitura, está entre 0,95 da TR e 1,05 da TR, não é? Que é a tensão de referência. Então, você tem algumas flutuações, não é? Nesses valores de tensão, mas se ela tiver entre esses parâmetros, para 230 kV ou superior, ok. Precária, se ela tiver, não é, entre esses valores aqui. E crítica, a de leitura é menor que 0,93 de referência ou maior que 1,07. Então, isso aqui é a questão do percentual, né? Se você multiplicar esses valores aqui por 100, aqui você tem 95% e aqui 105%. Então, aqui no caso da tensão de leitura, você tem que estar entre 95% da referência e 105%. Ok? Para conexões nominais ali de 69 kV e inferior a 230 e não ultrapassando 230, você também tem essa faixa aqui, e ela se repete aqui para 1 kV inferior a 69 kV, ok? Claro que isso aqui não é já para questão residencial, né, mas para questão de indústrias, mas é como é aplicada essa questão da normatização e do monitoramento. Na tensão nominal, naquelas 3 faixas ali, aí você tem isso daqui. Então, olha só, adequada, precária e crítica, não é? 220, 127, ela é adequada se você tiver com a tensão de leitura entre 201 e 230 volts, né? Se você tiver 220. E 116 e 133 se você tiver para o 127. A precária está aqui e a crítica está aqui. A mesma coisa para os fatores 380 a 220 volts. Então, está aqui essa normatização. Então, se você costuma ou tem equipamentos que façam a leitura lá da sua... que hoje tem, você pode colocar isso para dentro ali da sua instalação elétrica, né? Ficar monitorando a questão da tensão e da corrente. E aí você verifica esses valores e pode, né, acionar aí as concessionárias ou a sua distribuidora se você tiver problemas, né? Então, aqui outros parâmetros, né? A duração relativa de transgressão de tensão precária, ou seja, por quanto tempo ela vai durar, não é? Que é um indicador individual referente à duração relativa das leituras de tensão. Então,
você fica monitorando isso daqui e verifica quanto tempo você tem lá, não é, da duração. Tem a duração relativa da transgressão, não é crítica. Tem o índice de unidades consumidoras com tensão crítica, daí você tem que fazer uma medida aí em quantas unidades, sendo elas residenciais, comerciais ou industriais, não é? Que são alguns parâmetros que são medidos. E claro, não é? Isso daqui gera multa para as concessionárias que desrespeitam o quanto maior tempo essas tensões críticas ficam ocorrendo. Ok? Então aqui é um quadro que mostra a dimensão da amostra, ou seja, quantas unidades consumidoras você tem que englobar, certo? O número total de unidades consumidoras da distribuidora, e aqui a dimensão da amostragem com margem de segurança, certo? Então, são os parâmetros de amostragem que você tem que seguir, ok? Daí aqui outros parâmetros, né? A duração relativa da transgressão e tensão precária equivalente, não é? Tá aqui, né? Então, alguns desses parâmetros se referem a outros, não é? Duração relativa da transgressão de tensão crítica equivalente. Então, todos esses parâmetros, eu estou elencando aqui alguns, não é? Para que vocês verifiquem, mas na norma lá do PRODIST 8, né? O módulo 8 tem detalhes, todos esses caras aqui, certo? Então, é por isso que o monitoramento constante aí da energia elétrica deve ser feito, e você tem que ter a estrutura, não é, técnica, justamente para fazer isso, não é? Aqui já são os indicadores dos atendimentos de ocorrências, então aqui envolve o quê? O tempo, não é, de todo o processo. Então, digamos que você está na sua casa, um dia à noite, de repente dá um clarão na rua lá e apagam-se todas as luzes. Aí você vai entrar em contato, né, dizendo que teve um problema ali com a rede. Então, aí vai ter os tempos, não é, em que as equipes têm que realizar as etapas. Então, o tempo médio de preparação, que é o tempo médio da eficiência da comunicação. Então, você comunicou aqui, né, as pessoas estão comunicando. Então, é o tempo médio, né, de preparação da equipe, né, você comunicou a falta de energia, daí isso já aciona lá o pessoal que está de plantão, e aí esse tempo, esse TP que aparece aqui, né, ou TMP, é o tempo médio de preparação da equipe de atendimento da emergência, dado em minutos. E aqui é o número de ocorrências verificadas por conjunto de unidades, ok? Aí o tempo médio de deslocamento é o tempo que essa equipe vai levar para chegar no local, conforme ali o número de unidades, né? Aí você tem um tempo médio de execução, ou seja, quanto tempo ele leva para efetivamente restabelecer a energia, não é, no sistema de distribuição, e aí o tempo médio de atendimento da emergência. Então, esse que seria somatório o tempo total, ele vai pegar esses três intervalos de tempo, né, esses três conjuntos, e vai somar. E claro, você tem parâmetros justamente para esse tempo aqui, né, dado em minutos, certo? O percentual do número de ocorrências emergenciais e interrupção de energia, PNE, que é o quociente percentual do número de ocorrências emergenciais registradas, não é? Com interrupções de energia elétrica pelo número total de ocorrências verificadas. Então, é o número de ocorrências que os técnicos vão no local e verificam realmente que houve uma interrupção. Que muitas vezes a pessoa liga ou usa um aplicativo para informar a interrupção, mas muitas vezes depois de ter informado, a energia retorna ali para aquela pessoa, não é? Então, muitas vezes, a contabilização tem que realmente ser aferida pela equipe na rua, ok? Indicadores de continuidade, né? Então, indicador de continuidade, né, é a representação quantificável, ou seja, como é que você quantifica que você que a energia está continuamente sendo fornecida, não é? Porque se a gente imaginar que a energia elétrica só faz falta quando ela é interrompida, as pessoas, elas não reclamam muitas vezes quando a energia está lá no seu fornecimento costumeiro, não é? Então, uma coisa que é elencado aqui nessa questão da qualidade é a questão da duração da interrupção individual por unidade, ou seja, quanto tempo, né, que as pessoas só vão perceber a questão da
interrupção da energia e o tempo que ela ficou interrompida, certo? Frequência de interrupção, ou seja, é frequente, ou seja, numa dada região, você começa a ter interrupções que acontecem uma vez por mês, uma vez por semana, algumas vezes durante o dia, então isso tem que ser levado em consideração e fazer os devidos levantamentos para ver se não existe nada próximo que esteja afetando isso. Então, muitas vezes, o que acontece? Você tem hoje regiões residenciais que você tem grandes centros comerciais, por exemplo, distribuidores aí de comércio eletrônico. Então, esses lugares, geralmente, quando tem lá uma demanda maior de produtividade, eles colocam mais máquinas para funcionar e colocam uma carga maior em toda a rede elétrica. E aí isso pode acabar ocasionando uma interrupção momentânea ou de algumas horas no local. A duração máxima da interrupção, não é? Contínua por unidade consumidora, a duração equivalente por interrupção da unidade consumidora, frequência equivalente da interrupção. Então, todos esses aqui são parâmetros que alimentam programas estatísticos, não é? Que daí você tem que coletar esses dados, seja por ligações, aplicativos ou monitoramento remoto. Você alimenta os algoritmos que vão calcular e vão te gerar parâmetros. E aí vão dizer se você, como concessionária, como distribuidora de energia, está dentro ou não, mesmo porque tudo isso aqui vira relatório que vai lá para a ANEEL depois, não é? E vai dizer se você vai ser multado ou se você vai ter créditos conforme esses indicadores aqui, conforme esses parâmetros. Então, indicadores da continuidade, assim, para transmissoras, né? Qualidade do serviço prestado pela distribuidora, os limites e indicadores da continuidade, os pontos de conexão, certo? Dentro daquilo ali. Aí você tem os limites anuais, limites trimestrais e limites mensais. Ou seja, todos aqueles parâmetros são medidos, geram valores e relatórios. E, claro, isso tudo é classificado dentro desses, se eles extrapolou os limites anuais, mensais ou trimestrais. Os limites seriam aqueles parâmetros, né, que nós temos aqui, né, esses aqui, e também aquelas questões dos valores das tensões. Então, essas tensões mostradas aqui, ok? Então, vamos retornar ali. Tá. E aí, você tem a questão aqui desses fatores, né? Esse DIC, FIC e DEMIC, dado aqui em horas, para a questão anual, trimestral e mensal. Então, categoria 1, categoria 2 e 3 são os parâmetros. Então, conforme todos aqueles relatórios são gerados, você vai classificar, não é, as ocorrências aqui nas categorias, e aí você vai verificar se a distribuidora, a concessionária, satisfez ou não, se vai ser multada ou não. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, claro, isso aqui é bem resumido, é bem enxuto mesmo, seria bastante maçante aqui, não é? E caso por caso, detalhe por detalhe. Então, se vocês baixarem lá, tiverem curiosidade, baixem lá o módulo 8 ProDist, tem alguns vídeos, algumas empresas que têm vídeos no YouTube que detalham um pouco mais estas questões aqui, não é? Ou empresas que também prestam o treinamento aí voltado para essa parte aí, beleza? Bom, então o que eu tinha para falar era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. Bom, então, sem mais dúvidas, seria isso, né? Então, só vou parar aqui a nossa gravação.